Olá a todos, eu sou a Cláudia, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Estou a gravar este vídeo na altura da Páscoa e, portanto, a receita que hoje vos trago tem um bocadinho a ver com isso, porque é uma receita que as pessoas normalmente gostam de fazer nesta altura. No entanto, eu devo dizer-vos que eu faço mesmo muitas vezes ao longo do ano, porque é uma coisa extremamente prática para se comer ao pequeno almoço, é simples de fazer, rende bastante e, na verdade, é muito saborosa. E claro, eu também faço pela altura da Páscoa, assim um bocadinho mais enfeitada, porque, enfim, é uma altura assim um bocadinho mais especial e tal. No entanto, como digo, é excelente para comer durante todo o ano. Aquilo que hoje vamos fazer é uma trança da Páscoa, ou não? Vamos aprender? Bora! Muito bem, começando então aqui com a nossa receita, vou dizer-vos que vou falando os ingredientes à medida que o vídeo for decorrendo, como de costume, mas não se preocupem porque também, como sempre, eu vou deixar-vos todos aí em baixo nessa setinha na descrição do vídeo para que vocês não se percam. Então, para fazer aqui a nossa trança, nós vamos precisar de fazer aqui um passo inicial e que é a preparação do chamado isco, ou seja, é um levedar inicial para depois podermos ter a nossa trança linda, grande e maravilhosa. Vão ferver água e vão colocar assim dentro de um recipiente onde depois caiba uma outra taça que é onde vamos colocar então o chamado isco. Portanto, água a ferver e agora vamos então preparar. Para isso precisamos de 10 gramas de fermento de padeiro fresco e eu vou parti-lo assim, desfazê-lo assim em pedaços mais pequeninos e depois vou deitar-lhe por cima 2,5 decilitros de leite. São, portanto, 250 ml que devem estar, eu costumo dizer que é aquela temperatura a que damos o leite aos bebés, sabem? Os 37 graus. Portanto, se não quiserem ser assim preciosistas e estar a usar um termómetro, vocês usam aquela técnica, lá está, que antigamente se usava para o leite dos bebés, que é colocar assim um pouco no vosso pulso e sentir a temperatura. Se estiver assim aquele morninho agradável, está bom. Portanto, eu vou despejar então o leite aqui para dentro. E vou mexer. Agora, falta só acrescentarmos aqui 100 gramas de farinha. Eu já estou aqui a espalhar leite por todo o lado. Vamos só misturar assim ligeiramente. Não é preciso estar aqui a dissolver isto completamente, só assim. Pronto. E agora vamos colocar então esta mistura dentro da tal taça com água. Estão a ver? Assim. Portanto, convém ser um recipiente que caiba perfeitamente dentro do outro. E agora o que é que vai acontecer? Vamos tapar aqui com um paninho de cozinha, limpo, assim, e vamos deixar então a levedar. O objetivo é que a massa cresça realmente de tamanho e vocês vão deixá-la aí à volta de uns 20 minutos, meia hora, e em princípio isso será suficiente, mas claro, vai depender também da temperatura ambiente que esteja aí na vossa casa. Vamos lá então? Então, agora que já decorreu o tempo necessário para o isco levedar, o que é que vamos fazer? Vamos preparar então o resto da massa. Para isso, eu coloquei aqui na taça da minha batedeira, vocês devem equipar a vossa batedeira com o gancho de amassar, coloquei aqui 600 gramas de farinha, portanto ao todo precisamos de 700, 100 para o isco, mais 600 para agora. A farinha que normalmente se utiliza neste tipo de coisas é farinha tipo 65. Eu confesso que houve uma vez que não tinha esta farinha e, portanto, eu experimentei fazer a trança com a farinha tipo 55 e, honestamente, eu não notei, assim, grandes diferenças, portanto, usem a que tiverem. Portanto, a 65 é aquela chamada farinha de força, mais para pão e este tipo de massas levedas. No entanto, se só tiverem da outra, portanto, sem fermento, claro, usem porque não há qualquer problema. Portanto, tenho então aqui os meus 600 gramas de farinha e eu vou abrir aqui um orifício no centro e vou colocar aqui todos os ingredientes que vão ser necessários então para a nossa trança, ou por outra, para a massa da nossa trança. E vou começar aqui por colocar o isco. Ora, tirá-lo aqui de dentro da água e só para vocês verem, está assim, ou seja, vocês conseguem ver que estão estas bolhas todas aqui na superfície
e que a massa já está um pouco mais crescida, portanto vê-se ali aqueles montinhos assim de massa por baixo, portanto ela já cresceu e está aqui então do tamanho que nós precisamos para continuar então com a nossa receita. Estão a ver? Está mais espessa, com estas bolhinhas maravilhosas, e é exatamente isto que nós queremos. Portanto, vou colocar aqui dentro e agora vou acrescentar os outros ingredientes, que são açúcar, 75 gramas, podem colocar tudo aqui no meio. Olhem, já fiz aqui a asneira, não sei se perceberam, agora vou ter que ir buscar outra, mas a ideia era colocar uma colher de café de sal. Eu estou a usar sal grosso, mas podem usar fino, é aquele que vocês preferirem. Vou ali buscar outra porque estes acidentes acontecem, não é? Pronto, já tenho aqui a minha colher de café de sal. Vou deitar aqui também 100 gramas de manteiga derretida. Como eu estou a pôr o sal, eu estou a usar manteiga sem sal, porque também é a que eu habitualmente uso. E vou colocar também 3 ovos que eu já bati previamente. 3 ovos inteiros. E agora vou levar então para a taça da batedeira com o gancho de amassar, como disse, e vou amassar até que a massa comece a descolar-se aqui das paredes da taça da batedeira. Vamos lá então a isto, baixar aqui e vou começar por amassar aqui numa velocidade bem baixinha, só para envolver primeiro os ingredientes e depois vou aumentar ligeiramente para então homogeneizar tudo. Vou só parar aqui para vocês verem, estão a ver? A massa ela já está ótima, já se descola assim bem aqui da nossa pá e também das paredes da batedeira, mas agora eu vou amassar mais um bocadinho só para ela ficar um pouco mais elástica, ok? Para então depois fazermos a nossa trança. Pronto, a nossa massa está ótima e agora vamos formar então a trança. Como podem ver, eu tirei a massa da taça da batedeira e coloquei aqui em cima do meu tapete de silicone. Vocês não precisam de fazer isto em cima de um tapete de silicone, obviamente, a mim dá-me jeito de fazer assim, podem fazer na vossa superfície de trabalho habitual, mas se for uma superfície que cole, enfarinhem ligeiramente, assim, mas só muito ligeiramente, para a massa depois ser mais fácil de trabalhar e não colar. Aliás, mesmo no tapete de silicone, se quiserem fazer isso também podem, porque torna um bocadinho mais fácil de trabalhar, só não ponham, é mesmo muita farinha, é só um bocadinho para polvilhar mesmo. Então agora aqui com a ajuda da minha cuia eu vou dividir a massa em 3 partes. Isto não é nenhuma ciência exata, não precisam de dividir isto assim com o mesmo peso, tamanho, nada disso. Depois nós vamos ajustando para formar então aqui a nossa trança. Assim. Portanto, e o que é que eu faço? Eu faço apenas assim um jeito com as mãos de forma a formar aqui um rolinho. Assim, e agora outro. Como digo, isto não é preciso ficar nenhuma perfeição. E agora eu vou fazer a trança, mas vou fazê-la logo em cima do tabuleiro que hei de levar ao forno, porque assim fica já feita no sítio e é mais prático, pelo menos para mim, portanto eu prefiro fazer assim do que depois estar a transferir a trança. Então o que é que eu aqui tenho? Tenho o tabuleiro de ir ao forno, forrado então com a tal folha de papel vegetal. E, portanto, agora vou transferir os meus rolinhos aqui para cima e vou começar a formar a minha trança. Esta parte às vezes pode ser um bocadinho chata, que eles às vezes querem começar a colar. Mas nós somos mais teimosos e já vamos ver como isto vai ficar bem bonitinho. Vamos unir aqui esta parte de cima, ok? E agora vamos então entrançar a massa. Passamos esta aqui para o meio,
Mas não se preocupem se isto agora não ficar assim tão bonito, porque depois quando ela levedar ela vai ficar mais bonitinha, tá? Portanto, isto é mesmo fazer uma trança como se faz com o cabelo. Ora, esta aqui, e à medida que vocês vão fazendo isso, vão esticando aqui a massa dos vossos rolinhos, de modo a que ela caiba no tabuleiro que vocês prepararam. Vão ver? Assim. Assim. Porque ela agora ainda vai crescer um bocadinho. Assim. E depois ajeitam aqui o fundo, colocando assim para baixo da trança. E esta parte do início, a mesma coisa. Agora dão assim um jeito com as vossas mãos, estão a ver? E ela fica bem bonitinha. Pronto, a trança está formada. Só chegá-la aqui um bocadinho mais para o lado, para ela ficar centrada, que depois ao rodar, assim tem o mesmo espaço para cada lado e é mais fácil. Pronto. Assim. E agora vou então cobri-la com aquele paninho de há bocado e vou deixá-la num local onde não haja correntes de ar, ok? A levedar até que ela aumente um pouco o seu tamanho. Não é preciso duplicar, mas tem que ficar assim mais crescidota, tá bem? Eu não vos vou indicar um tempo exato porque lá está, isso depende da temperatura ambiente aí da vossa cozinha, depende de muitos fatores, portanto vocês vão olhar para ela e vão ver depois que o tamanho realmente vai aumentar. Mas eu diria que pelo menos umas 2 horas vocês têm que deixar a vossa trança alvedar, ok? Portanto, paninho por cima, vamos lá. Muito bem, eu já fui aqui buscar a trança e não sei se no vídeo se consegue ver, mas o pano já está assim aqui bem mais em cima, ou seja, eu acho que tenho uma trança bem bonita aqui de baixo. O que significa que está na altura de a pormos no forno. Portanto, vocês vão nesta fase ligar o forno nos 180 graus e vão deixá-lo aquecer. Portanto, ele deve aquecer e o tempo normal que demora o vosso forno a aquecer, o meu é 10, 15 minutos, portanto, contem com esse tempo, ok? Bom, então, eu vou destapar aqui para ver como é que está. Uau, está bem grande. Aqui deste lado desandou aqui um bocadinho, mas ainda assim está bem bonita. Então, aquilo que nós vamos fazer agora é pincelar a trança com ovo e açúcar, tá bem? Que é para ela ir ainda mais bonita e um bocadinho mais docinha para o forno. Eu tenho aqui uma gema de ovo e tenho também uma colher de sopa de água. Vou misturar bem, dissolver aqui a gema na água. E agora tenho aqui açúcar. Isto é um bocado a olho, eu tenho aqui entre 2 a 3 colheres de sopa, se calhar nem vou precisar assim disto tudo, vou misturar aqui e perceber se tenho uma pastinha que dê para pincelar aqui a minha trança. Vou pôr, para que fique assim um bocadinho mais consistente e depois é mais fácil. Basicamente agora eu vou deitar esta mistura aqui em cima e vou depois, com a ajuda de um pincel, espalhar. Portanto, é importante que fique aqui nestes espacinhos, tá bem? Para ela ficar ainda mais apetitosa. Aqui com a temperatura que está na minha casa, a trança para ficar deste tamanho demorou aproximadamente 3 horas, 3 horas e meia a levedar, ok? Mas pronto, vocês aí em casa vão controlando. Agora aqui com a ajuda de um pincel eu vou espalhar aqui pelo resto da trança para não ficar aqui tudo concentrado no mesmo sítio, ok? Assim. Vocês podem usar esta receita base de trança para depois fazerem algumas variações, porque as tranças de Páscoa muitas vezes também contêm frutos secos, não é? Mas eu faço esta trança muitas vezes até para nós comermos ao pequeno almoço, não é propriamente pela altura da Páscoa.
Mas pronto, como na Páscoa também é tradicional fazer-se este tipo de coisas, nessa altura vocês podem enriquecê-la mais um bocadinho com passas, com amêndoa, por exemplo. Há quem depois aqui por cima também coloque algumas amêndoas, até mesmo palitadas ou laminadas. E esta trança também é muito interessante se vocês depois a quiserem rechear com chocolate, por exemplo, quando estão a fazer os rolinhos, podem recheá-los logo com um pouco de chocolate, ou creme de avelã, ou algo assim desse género, que também fica muito boa. Portanto, com esta receita vocês podem fazer coisas assim bem diferentes. Já está, então vou pôr no forno e aqui no meu forno esta trança costuma demorar aí entre 25 a 30 minutos a cozer, ok? Portanto, a ideia é que ela fique bem douradinha e quando vocês batem na base da trança, assim, a fazer toque-toque, como se estivessem a bater a uma porta, o som pareça ligeiramente oco. Vamos então pô-la no forno. Estava aqui a pensar e acho que esta trança ficou tão pequenininha. Não, na verdade ficou enorme. O que significa que vocês podem fazer uma trança deste tamanho, como eu gosto de fazer, porque, tal como vos disse há pouco, eu gosto de comer esta trança muitas vezes ao pequeno almoço e, portanto, acho que sim fica do tamanho ideal para cortar umas belas umas fatias. No entanto, se preferirem, podem fazer 2 tranças mais pequenas. Estas tranças também são muito giras para oferecerem em alturas como, por exemplo, na Páscoa, lá está, porque isto também se chama trança da Páscoa. E é assim uma alternativa um bocadinho diferente para fugir sempre àquelas coisas mais tradicionais dos ovos de chocolate e dos folares e pronto. E as tranças assim bem embaladinhas ficam muito bonitas e são um presente bem bonito para se oferecer. Agora, vocês querem saber como é que ela fica por dentro, certo? Então, mas antes disso, antes de cortar aqui uma bela fatia, eu vou só virá-la aqui ao contrário para vos falar do tal som oco. Ela assim. Estão a ouvir? Conseguem perceber? Pronto. É isto que nós queremos ouvir. Significa que a trança está cozida e ótima. Eu agora fiquei aqui com as mãos um bocadinho lambuzadas. Vou então cortar uma fatia para nós podermos ver como é que ela fica por dentro. Vou virar aqui a trança para vocês e mostrar-vos este miolo bem fofinho com que ela fica, estão a ver? E agora vou cortar aqui uma fatia, vou pôr este pedaço aqui para o lado e vou cortar aqui uma fatia e assim vocês podem ver como ficam com um pequeno almoço bem saboroso, porque estas fatias podem ser comidas simples, mas também, agora imaginem só, aqui com uma compota por cima ou então um bocadinho de mel para quem gosta, enfim, inúmeras possibilidades. E se forem muito golosos, ainda podem barrar com creme de chocolate e avelã, por exemplo. Eu vou abrir, entretanto, aqui para vocês verem como o miolo está bem fofinho, estão a ver? Olhem só para isto. E também, se não forem consumir a trança toda de uma vez, podem simplesmente cortá-la logo às fatias, congelam e depois vão tirando à medida que vão precisando para os vossos lanches, pequenos almoços, para mandarem para os miúdos para a escola, para comerem só por gulodice, enfim, para fazerem aquilo que vocês quiserem. Como não se fala com a boca cheia, eu vou só dizer-vos que espero que tenham gostado muito desta receita e espero por vocês no próximo vídeo. Muitos beijinhos e até lá!